Neemias capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com seus irmãos os sacerdotes e edificaram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e levantaram suas portas. Eles a consagraram até a torre de Meá e até a torre de Ananel. E ao lado dela os homens de Jericó edificaram. E ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Puseram-lhe vigas e levantaram suas portas com suas ferraduras e seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Messesabel. E ao seu lado reparou Zadoque, filho de Baaná. E ao seu lado os tecoitas repararam. Porém, os seus mais ilustres se recusaram a prestar serviço a seu senhor. E a porta velha, Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Mesobdias, repararam. Puseram-lhe vigas e levantaram suas portas com suas ferraduras e ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gebeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e de Mispá, que está sob domínio do governador da além do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, um dos perfumistas. Assim restauraram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade da região de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, assim como em frente de sua casa, e ao seu lado reparou Atos, filho de Asbanéias. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam a outra medida, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da metade da região de Jerusalém, ele e suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam a porta do vale. Estes a edificaram, levantaram suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados no muro, até a porta do esterco. Malquias, filho de Recabe, líder da região de Bet-Aquerém, reparou a porta do esterco. Ele a edificou, levantou suas portas com suas ferraduras e seus ferrolhos. Salum, filho de Colosé, líder da região de Mispá, reparou a porta da fonte. Ele a edificou, a cobriu e levantou suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Selá e até o jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade da região de Bet-Sur, até em frente os sepulcros de Davi, e até o tanque artificial, e até a casa dos guerreiros. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Asabias, líder da metade da região de Keila, em sua região. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, líder da metade da região de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, líder de Mispá, outra medida, em frente da subida à casa de armas da esquina. Depois dele reparou com grande fervor Baruque, filho de Zabai, a outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, a outra medida, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os que habitavam na vizinhança. Depois deles repararam Benjamim e Assub, em frente da casa deles. E depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, perto de sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad,
outra medida, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, em frente da esquina e a torre que sai da casa superior do rei, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paróis. E os servos do templo que habitavam em Ofel repararam até em frente da porta das águas do Oriente e a torre alta. Depois os tecoitas repararam outra medida, em frente da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Os sacerdotes repararam desde a porta dos cavalos, cada um em frente de sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, em frente de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra medida. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, em frente de sua câmara. Depois dele reparou Malquias, um dos ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente da porta da inspeção e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto até a porta das ovelhas, os ourives e os mercadores repararam. Neemias capítulo 4. E foi quando que Sambalate ouviu que nós edificávamos o muro, ele se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: O que fazem esses fracos judeus? Será isso lhes permitido? Farão eles sacrifícios? Acabarão isso algum dia? Ressuscitarão dos amontoados de entulho as pedras que foram queimadas? E com ele estava Tobias, o amonita, que disse: Ainda que edifiquem, contudo, se uma raposa vier, ela sozinha será capaz de derrubar seu muro de pedra. Ouve, ó Deus nosso, que somos desprezados, e devolve a humilhação deles sobre suas cabeças, e entrega-os para o despojo, na terra do cativeiro. E não cubra as perversidades deles, nem o pecado deles seja riscado diante do teu rosto, pois provocaram a ira diante dos construtores. Edificamos, pois, o muro, e todo o muro foi completado até a metade de sua altura, porque o coração do povo estava disposto a trabalhar. E foi que quando Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os de Asdod ouviram que os muros de Jerusalém estavam sendo reparados, que as brechas já começavam a serem fechadas, eles ficaram muito irados. E todos conspiraram entre si para virem guerrear contra Jerusalém e causarem confusão nela. Porém, nós oramos a nosso Deus e pusemos guarda contra eles, dia e noite, por causa deles. Então Judá disse: As forças dos carregadores se enfraqueceram, e o entulho é muito, e nós não podemos reconstruir o muro. Porém, nossos inimigos diziam: Eles não saibam nem vejam até que entremos em meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E foi que quando os judeus que habitavam entre eles vieram, 10 vezes nos disseram: Por todos os lados para que virardes, eles estão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, atrás do muro, e nos lugares altos, e pus ao povo por suas famílias com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Depois olhei, me levantei e disse aos nobres, aos oficiais e aos demais do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos e vossas filhas, por vossas mulheres e vossas casas. E foi que quando os nossos inimigos ouviram falar que já sabíamos de tudo e que Deus havia frustrado o plano deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu, porém, que desde aquele dia a metade dos meus servos trabalhava na obra e outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, com uma mão faziam a obra e na outra tinham armas. E cada um dos construtores trazia sua espada cingida a seus lombos, e assim edificaram. E o que tocava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres, aos oficiais e aos demais do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e a metade deles tinham lanças desde a subida do amanhecer até o surgir das estrelas. Também naquele tempo eu disse ao povo: cada um passe a noite com seu servo dentro de Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nos despíamos de nossas roupas. Cada um mantinha sua arma até para a água. Hebreus capítulo 10. Pois como a lei tem uma sombra dos bens futuro e não a própria imagem das coisas, ela nunca pode, por meio dos mesmos sacrifícios que se oferecem a cada ano, continuamente, tornar perfeitos os que se aproximam. Caso contrário, deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, uma vez purificados, não teriam mais consciência alguma de pecados. Porém, nesses sacrifícios, a cada ano se faz uma nova lembrança dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso que, quando ele entrou no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Ofertas de queima e ofertas pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim: venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de ter dito acima: sacrifício e oferta, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Assim ele cancela o primeiro pacto para estabelecer o segundo. Pela sua vontade, fomos santificados por meio da obra sacrificial do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo sacerdote comparece a cada dia para servir e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Jesus, depois que ofereceu um sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus e espera desde então até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos dá testemunho acerca disso. Pois, depois de haver anteriormente dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Então ele diz: e não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. Ora, onde há perdão dessas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Portanto, irmãos, já que temos a confiança de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, pela sua carne, e já que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé, tendo os corações aspergidos e purificados da má consciência e o corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que declararmos ter, sem abalo algum, pois aquele que prometeu é fiel. E sejamos atenciosos uns para com os outros, a fim de incentivar o amor e as boas obras, não abandonando a nossa reunião, como é costume de alguns. Ao contrário, encorajemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes aquele dia se aproximando.
Pois se nós, depois de havermos recebido o conhecimento da verdade, persistirmos pecando por vontade própria, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Em vez disso, certa terrível expectativa de julgamento e um fogo de indignação que consumirá os adversários. Se alguém que rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia com base na palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto pior castigo vós pensais que será julgado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus, menosprezou o sangue do testamento no qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois nós conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Cair nas mãos do Deus vivo é algo terrível. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes humilhados, suportastes grande combate de aflições, quando, em parte, fostes expostos em público tanto a insultos como a tribulações, e, em parte, fostes companheiros daqueles que assim foram tratados. Pois também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria aceitastes a expoliação dos nossos bens, pois sabeis em vós mesmos que tendes nos céus um bem melhor e permanente. Portanto, não rejeiteis a nossa confiança, que tem uma grande recompensa, pois precisais de paciência, a fim de que, depois que houverdes feito a vontade de Deus, recebais o que foi prometido. Pois ainda há um pouquinho de tempo, e aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Hoje fizemos a leitura do dia 214 do nosso plano de leitura bíblica, uma leitura completa da Bíblia em um ano. Obrigada a você que me faz essa companhia, que faz essa leitura todos os dias comigo e que é um grande motivador desse projeto. Para quem chegou aqui agora e quer fazer essa leitura junto conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. E todo mundo pode deixar o seu like nesse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Peço as bênçãos de Deus sobre a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.